Hoje é um dia muito especial para a minha vida. Hoje é aniversário do meu pai, né? Meu pai está fazendo 88 anos hoje. Aí nós fizemos a festa ontem lá e é uma alegria. Eu e Núbia temos vivido uma coisa que acaba sendo muito complexa e ao mesmo tempo dá para nós a dimensão do amor de Deus. Pouco tempo atrás, Deus colocou no meu coração, eu fui numa comunidade na região de Bom Sucesso e Deus falou comigo uma coisa que foi muito séria para mim. Ele falou assim, seria bom você ir onde ninguém quer ir. E eu acabei por aceitar essa proposta divina e aos domingos à noite e outros dias da semana que eu não tenho reunião lá na comunidade, eu tenho subido as comunidades do Rio de Janeiro, principalmente o Complexo do Alemão. Eu tenho visto como essa cidade, que já foi cantada como uma cidade partida, como de fato ela é partida, né? E estar aqui hoje, nesse lugar, em particular aqui, de frente para a Lagoa, não é? Que é uma representatividade também de toda a possibilidade do Rio de Janeiro, mostra para mim uma questão muito séria, que é o amor de Deus derramado em todas as direções. O amor de Deus não tem predileções, né? Ele atinge a Judéia dos príncipes, mas também a Galiléia dos pobres. Então, essa é uma coisa para mim muito importante e significativa. Então, a gente está se preparando, eu e Núbia, eu estou só introduzindo aqui para que vocês saibam um pouco de nós também. A gente está se preparando, daqui a 10 dias nós estamos embarcando para o Nepal. A gente tem um trabalho lá com crianças na prevenção do tráfico de crianças para a prostituição. O Nepal é um pequeno país de 30 milhões de habitantes e que a Unicef dá números de 10 mil crianças traficadas por ano, e a gente está trabalhando para reduzir esse número e para impactar essas crianças quando elas são resgatadas. O índice de resgate é baixíssimo, de 10 mil são 200 crianças, mas quando elas são resgatadas, elas podem ser restauradas, e essa restauração produz uma transformação muito eloquente na sociedade nepalesa. É uma sociedade que 80% dela vive abaixo da linha da miséria nas montanhas, e essa realidade é muito constrangedora. Uma das meninas que foi traficada, resgatada, restaurada e recomeçou a sua vida, sonhou em ter uma escola nas montanhas. E hoje essa escola está lá com a ajuda de missionários brasileiros, com 150 crianças que estão sendo protegidas, guardadas de serem traficadas. E essa escola, agora, há 2 anos atrás, ela nos pediu ajuda para construir um alojamento para as crianças da escola e também para as crianças em risco de tráfico. Eu e Núbia estamos subindo para o Nepal para inaugurar esse alojamento que já tem meninas guardadas lá. Então eu trouxe para vocês, quem quiser depois, eu trouxe um livro que está aqui, que conta a história dessa moça, chama-se A História de um Resgate. É um livro para a gente ler, eu digo sempre, você vai ler, precisa ler com um copo d'água, não tem nada de místico não, e com um lenço. O copo d'água é porque provavelmente você vai chorar tanto que você vai desidratar, e o lenço é para secar as lágrimas mesmo. Então quem quiser depois, a gente está aqui, você fala e você pode levar o livro. Então eu queria, para essa igreja que está aqui, amor, tira uma foto para poder depois postar na rede social, né? Diz que eu tô bonito. Foi legal, coisa bacana, né? Então, e aí eu quero também pedir a ajuda de vocês em oração para essa viagem, né? Ela vai se dar em 2 etapas, a gente vai para Londres pregar e depois para Doha pedir oração para o meu coração, porque eu descobri que em Doha tem uns caras lá, uns árabes que trocam mulheres por camelos,
e eu não sei se me fizerem uma boa proposta. Se me derem muitos camelos, eu posso deixar a minha sogra lá, né? Eu levo a minha sogra. A minha mulher jamais, mas a minha sogra eu vou levar lá e deixar lá. Então, assim, mas voltando a falar sério, e é sério tudo que eu estou falando, com exceção... Não, isso aí é sério. Essa parte é séria. Mas... A mulher, quem sabe? Que maravilha, hein, irmão? Tem gente que não pode falar nada mesmo, tem que ficar quietinho. Mas eu queria repartir com vocês aqui, quando o Tiago falou conosco sobre essa conversa, e exatamente nesse dia, né? Hoje a cristandade universal celebra a Páscoa, mas fundamentalmente a ressurreição de Cristo, né? E essa é uma temática central da vida cristã, que Jesus diz, Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então nós só estamos aqui reunidos com todas as possibilidades por causa da ressurreição de Cristo. E essa ressurreição, ela traz impactos profundos na nossa vida, mas também na vida daqueles discípulos que estavam lá naquele momento histórico também. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vai apresentar para nós uma história do dia da ressurreição. Jesus já havia ressuscitado, mas havia toda uma tristeza naquele contexto dos discípulos, né, que estão seguindo a Jesus. Boa parte deles entende Jesus como Messias, mas na cabeça deles, dos judeus ali, dos primeiros discípulos judeus, o Messias seria um libertador do Império Romano. Então eles viam um Cristo, um Messias que viria para libertá-los de um jugo opressor, quase de escravidão, que o Império Romano impunha sobre eles. Quando eles veem Jesus morrendo na cruz, todo o seu sonho, e muito do seu sonho, da sua esperança, da sua expectativa, é frustrada. E enquanto alguns estão em Jerusalém, inclusive algumas mulheres já tinham ido ao sepulcro e visto lá que o túmulo estava vazio, algumas já tinham tido um encontro com Jesus, inclusive outros, como Pedro, já tinham tido encontros com Jesus e de alguma forma, estava aquele burburinho sobre a ressurreição. Alguns discípulos que não estavam no primeiro círculo de relacionamento, na sua tristeza, na sua desesperança, na sua angústia, resolveram desistir. Estavam voltando para casa. E 2 deles estavam numa estradinha que ia para um povoado chamado Emaús. Emaús era um pequeno povoado a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam desistindo, indo embora, voltando para a vida. Afinal de contas, aquele que poderia ter sido o Messias tinha morrido. Então, já que o Messias morreu, não há esperança, não há possibilidade, não há o que fazer. E naquele caminho de desistência, de frustração, de angústia, de tristeza, de expectativas frustradas, Jesus aparece para eles. E nós até cantamos essa canção aqui hoje. Quando o pão é partido, os nossos olhos se abrem. É exatamente sobre esse episódio que nós cantamos aqui. Mas antes dos olhos se abrirem, antes do pão ser partido, antes deles recobrarem a consciência do Cristo ressuscitado e correrem de volta para Jerusalém para pregar a mensagem que todos nós carregamos como cristãos, que é o Cristo está vivo e a vida dele, e aquilo que de fato faz diferença para nós é o Cristo vivo, nós não servimos a um Senhor morto.
esse Cristo começa a conversar com esses discípulos, mas não se deixa conhecer, a ponto de que seus olhos estão tão entristecidos que não conhecem que é Jesus que chega perto deles. E o texto vai dizer mais ou menos assim, onde eu quero conversar com vocês, porque a proposta é encontrar essa resposta do amor de Deus em todo o texto. E Jesus conversa com eles e vai dizer para nós algumas coisas muito poderosas. Ele está falando com eles, eu vou mais ou menos ler esse encontro. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, versículo 17 do capítulo 24 de Lucas. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. E aqui você observa a frustração da forma que eles conjugam o verbo em relação a Jesus. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Mesmo com esse testemunho, eles estavam desistindo. Mesmo com esta informação, eles não estavam mais crendo. Para eles, Jesus já estava no passado. Jesus já tinha sido. Jesus era um profeta para eles, lá atrás. Já não representava tudo que eles esperavam. É claro que as expectativas deles estavam equivocadas, mas eles já estavam frustrados no dia da ressurreição. E ele então respondeu: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aqui o versículo que eu quero concentrar a nossa reflexão, o 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O Cristo, então, ao invés de simplesmente dizer eu sou o Cristo, sou eu aqui, ele vai nas Escrituras e vai revelar aquilo que as Escrituras vão falar sobre ele. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para o nosso coração aqui, para que a gente caminhe em fé, em coerência com, de fato, o sentimento da cristandade como um todo. Não é possível viver a fé cristã, saúde. Não é possível viver a fé cristã sem conhecer as Escrituras. Há hoje um movimento de tentativa até de ressignificação das Escrituras, mas muitas vezes nós queremos adaptar as Escrituras às nossas necessidades, mas nós não podemos adaptá-las. Elas precisam ser o cerne da nossa caminhada, da nossa vida, da nossa experiência com o Senhor. Mas esse texto acaba me chamando a atenção porque ele me dá uma certa curiosidade, que é claro, eu não tenho a resposta no texto, até quero, na eternidade, ver essa cena e saber exatamente o que Jesus disse acerca dele mesmo, usando as Escrituras. O que ele falou?
Quais foram os textos que ele usou para revelar-se nas Escrituras para aqueles discípulos que o conheciam como ser humano, mas não estavam reconhecendo como, de fato, o Deus encarnado, como o Messias prometido? Não estavam mais reconhecendo quem ele era. Ali, algumas coisas estavam impedindo isso. A tristeza, a frustração, a dor da perda, mas também o desconhecimento das Escrituras. Isso é uma coisa que a gente pode remediar, porque até a gente pode proclamar uma relação com Deus, mas essa relação precisa estar atrelada a uma relação com as Escrituras, porque senão, daqui a pouco a gente começa a ter as nossas próprias percepções e podemos ser iludidos e enganados por filosofias com muito boa vontade, com muito boa intenção até, mas que não correspondem ao propósito de Deus. Mas enquanto as Escrituras estavam sendo mencionadas, eu fiquei pensando, o que será que ele falou sobre ele mesmo nas Escrituras? E me ocorreram pelo menos 3 textos do Antigo Testamento que vão falar de Jesus sem citar seu nome, mas que vão falar da intervenção de Deus por nosso favor. Um deles está registrado, se você quiser me acompanhar, no livro do Gênesis, no capítulo 22, que nos narra a história de Abraão sendo colocado à prova por Deus. Como você sabe, Abraão é um homem que recebe uma palavra de Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ele não dá o mapa. Como vocês também sabem, não tinha GPS, mas se tivesse também não ia adiantar, porque Deus não deu endereço para ir. Deus só mandou sair. Abraão, então, saiu. Saiu e tiveram muitas coisas que aconteceram nessa trajetória, mas havia uma promessa de Deus para a vida de Abraão. Eu vou fazer de você o pai de muitas nações, o pai de milhões de pessoas. Mas Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Então, como é que isso vai acontecer? Tem uma situação aí, um atalho que Abraão pegou com a ajuda de sua mulher em relação a Agar no meio desse caminho, mas essa manifestação só vai acontecer da resposta, do cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão 25 anos depois que ele recebe a palavra de Deus, que ele seria pai de uma grande multidão, de uma grande nação. Então, 25 anos andando com direção e sem direção, mas andando, ouvindo e sendo dirigido pela voz do Senhor. Até que acontece, seu filho nasce, o filho da promessa nasce, e ele vai então curtir aquele momento com a sua mulher e tal. Era muita fralda para ser comprada, porque era fralda para o neném, Isaac, era fralda para o próprio Abraão, que já era velho, fralda para Sara, que também era fralda para todo mundo ali, porque era todo mundo já de idade. Mas assim, você não ri não, que era verdade. Então assim, o que acontece é que o tempo passou um pouco, Isaac cresce, é um adolescente, e de repente Deus chama Abraão para uma conversa muito séria, e eu acho que das mais difíceis. Deus chega para Abraão e diz assim: eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho. É engraçado como é que Deus fala isso, né? Embora ele já tivesse Ismael, o filho de fato considerado não é por fato de ser de Agar, mas é porque o filho da promessa tem a ver com ele e Sara. E pega o seu filho e leva-o para sacrificar no monte. E aquele era um menino, sei lá, não sei se tinha uns 13 anos, você tem essa informação, mas precisa não, né? Mas devia ter uns 13 anos, Isaac, ali. E eu fico imaginando vocês, porque é uma viagem, é uma trajetória de 3 dias andando na direção da montanha que será sacrificado. Meus irmãos, pegar um menino que é o amor da sua vida, que você esperou, que era o fruto da promessa de Deus, pegar esse menino pela mão e caminhar 3 dias na direção
da montanha em que ele seria sacrificado, não é uma jornada de brincadeira. Não é uma jornada em que a gente possa lidar com isso e dizer assim, mas isso é... E eu vejo hoje muita gente falando, né, até uma menina amiga nossa, deixa para lá quem seja, mas virou para a Nube um dia desse e falou assim, eu entreguei o meu Isaac. Mas quem era o seu Isaac? É o meu namorado. Para estar de brincadeira comigo, namorado ruim para danar, entregou o Isaac. Poxa vida, tem gente que não tem a noção do caminho de Abraão, né? Tem gente que acha que tudo que entrega é o Isaac, mas Isaac era o filho da... Exatamente, é o filho da promessa, né? Aquele amor de pai. Eu fico pensando, né? Eu sei que tem dia que eu mesmo gostaria de sacrificar o Lucas, mas assim, não é todo dia, não. Não é todo dia, não, mas assim... Então, assim, o que acontece é que, de certa forma, aquela trajetória é uma trajetória muito difícil para o pai. E pior... obrigado. E pior de tudo é que no meio do caminho, o menino, que já era mais ou menos espertinho, começa a perguntar assim, pai, eu estou vendo aqui a faca, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas e o cordeiro para o sacrifício? Você imagina o pai? Quem é pai sabe o que eu estou falando? Quem é avô sabe até mais, eu sou avô de duas meninas, então... Cadê o cordeiro para ser sacrificado? Imagina aquela hora... a fisgada que Abraão recebeu no peito. Mas ele continuou a trajetória. E ele disse uma coisa, o cordeiro, Deus para si proverá. É a expressão que depois é usada, né? É um nome de Deus que a gente usa muito, Jeová Jireh. Deus proverá. E ele chega lá, pronto a sacrificar Isaac. E ele coloca tudo no lugar, inclusive Isaac sobre a lenha, levanta a faca, e Deus então brada e diz, não precisa fazer isso. Agora eu vejo que você realmente me ama. E lá nos arbustos, ele ouve um bé, bé, bé. Tem um cordeiro lá. Produzido pelo amor, pela misericórdia, um cordeiro que substituiria Isaac no sacrifício. Quem sabe Jesus, quando falava com os discípulos de Emaús, disse assim, lembram-se do cordeiro que substituiu Isaac? Esse cordeiro é a figura, é o tipo do Cristo que veio para morrer no lugar de vocês. Na verdade, meus irmãos, o texto do Antigo Testamento é repleto de tipologia. E a tipologia é o modelo e o exemplo que vai revelar para nós coisas e figuras tão importantes e tão impressionantes que representam o que Cristo de fato é para nós. Ele é aquele que substitui a nossa vida, que deveria ser oferecida por causa dos nossos próprios pecados. E ele é aquele que se coloca como pecador no nosso lugar. Oferece a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele se dá em nosso lugar. Então, não sei se esse texto foi usado na conversa de Jesus com os discípulos de Emaús, mas uma coisa eu tenho certeza, esse texto poderia ter sido usado porque ali está a representação de um Deus que toma o lugar do homem na hora em que o sacrifício precisa ser feito. Isso é fantástico e é poderoso. Mas também há um outro texto que ele talvez possa ter usado. Está no livro de Números, capítulo 21. Há um registro aqui do momento do Êxodo. E diz assim a partir do versículo 4, partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram.
O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Aquela serpente também representava o próprio Cristo de Deus, que seria levantado para que nós todos, toda a cristandade do mundo todo e todas as pessoas que, tendo sido atingidos pelo poder do pecado, olhando para o Cristo, fossem livres desse poder. Isso é tão poderoso e forte, eu tenho certeza que vocês conhecem o texto de cor de João 3,16. Conhece ou não conhece? O que diz João 3,16? Vai, fala aí, gente. João 3,16. Não é pegadinha, não. Vai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo do Evangelho, hein, gente? Esse tem que saber. Mas o 14 eu sei que vocês, nem todo mundo sabe. E no versículo 14 desse capítulo 3 de João, olha o que diz aqui. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Então, ao mesmo tempo em que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é, em tipologia, a serpente levantada que consegue curar o coração atingido do homem do veneno mortal do pecado. E todos aqueles que olham para o Cristo são libertados e são alcançados. Então, a meu juízo, ele poderia ter usado essa figura para falar para aqueles discípulos. Então, ele poderia ter usado a figura do cordeiro em relação à substituição do cordeiro de Isaac pelo cordeiro. Ele poderia ter usado a figura da serpente de metal, de bronze, levantada por Moisés. E como disse o texto, passando por Moisés, porque foi no Pentateuco a leitura de Moisés, o livro e os livros de Moisés, que Moisés escreveu, mas também por todos os profetas. E aqui então eu chego ao livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que também depois vai servir como fonte de referência para o eunuco quando Filipe vai pregar para ele, e esse eunuco está lendo exatamente o capítulo 53 do profeta Isaías. E o livro e o capítulo vai dizer para nós assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Talvez este tenha sido o principal texto usado por Jesus naquela conversa que ele estava tendo com os discípulos que desistiam e voltavam para Emaús. Eu não posso afirmar qual era de fato e quais foram os textos que Jesus usou para revelar-se para aqueles homens. Mas uma coisa é certa: quando eles param ali, ao chegarem no lugar que tinham que chegar, e Jesus faz menção de ir embora, de continuar a jornada, eles afirmam: fique com a gente, o dia declina, já está chegando a noite. E as estradas ali da Palestina eram estradas perigosas, muitos riscos estavam ali diante dos olhos das pessoas, e eles falaram: então fique conosco. E eles ficaram, sentaram-se à mesa, e quando Jesus então partiu o pão, os olhos deles se esclareceram e eles viram que era Jesus que estava com eles naquele momento. Imediatamente Jesus some. E eles então dizem o seguinte: o nosso coração ardia enquanto ele falava aquelas palavras conosco. Meus irmãos, se há uma verdade poderosa que a gente precisa levar para a nossa vida, nós precisamos deixar que a palavra de Deus continue ardendo os nossos corações. E a revelação da comunhão, da mesa posta, a mesa onde a verdade ele está vivo. Porque ele apareceu para nós no caminho das nossas frustrações, no caminho das nossas angústias, no caminho da nossa desistência. Ele apareceu para nós e nos revigorou a alma, e nos chamou de novo para perto, e partiu o pão, e nos chamou de novo para viver essa realidade. Deixe-me dizer uma coisa para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Se o que temos com Jesus não nos impulsiona na direção daqueles que precisam da mensagem que nós carregamos, se nós estamos tomados pelo medo do que está acontecendo à nossa volta, ou se estamos deixando que as tristezas se alojem tão profundamente no nosso coração que não consigamos reconhecer o Cristo quando ele se apresenta para nós, é hora da gente sentar à mesa, da gente rever a nossa realidade de comunhão, e é hora da gente de verdade permitir que as palavras dele queimem o nosso coração de tal maneira
que nós não sejamos mais as mesmas pessoas. Aleluia. Então, que eu e você assumamos um compromisso nessa noite. Independente do que esteja, eu não posso viver sem a sua palavra, Senhor. Independente do momento que eu esteja vivendo na minha vida, eu não posso. E não é simplesmente um conteúdo de leitura para um conhecimento intelectual, mas é permitir que o Espírito Santo se revele para nós nos momentos mais singulares da nossa vida, que podem ser momentos de êxtase e felicidade, como também momentos de extrema tristeza. Ele pode se revelar para nós em momentos muito difíceis da nossa jornada, mas eu preciso buscá-lo, eu preciso desejá-lo e eu preciso abrir o meu coração para ele, em nome de Jesus. Que seja a verdade mais poderosa da nossa vida, sabendo que o nosso Cristo está vivo. No dia em que nós celebramos como cristandade universal a sua ressurreição, que eu e você sejamos os primeiros a, quem sabe hoje ainda, ou até mesmo amanhã, no início das nossas correrias cotidianas, encontrar pessoas que estão frustradas e desesperadas e dizer: eu conheço um Cristo que está vivo e pode mudar a vida de quem quer que seja. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Tá bom?